Quando abri os olhos, a primeira sensação foi de estranhamento. Os sons, as luzes, os cheiros. Tudo parecia mais artificial, mais fabricado. Havia uma ausência de poeira nos móveis e um excesso de ruído nos cérebros. Caminhei por uma rua de Londres, pelo menos o que um letreiro digital insistia em chamar de Londres, e percebi que não havia mais Londres ali. Havia concreto e vidro, pessoas com aparelhos no rosto, vozes sendo ditadas para máquinas que respondiam com entusiasmo ensaiado. O tempo havia passado. Dormi talvez um século. Acordei em algo que chamam de futuro, mas que me parece uma prisão decorada com luzes LED. As pessoas não leem mais. Isso me atingiu como uma bofetada. Não estou dizendo que não sabem ler, ao menos não no sentido técnico. Mas o ato da leitura como subversão, como busca, como crítica, isso evaporou. Olham para telas o dia todo, deslizam os dedos, reagem com ícones a frases curtas e repetidas. Memes, dizem eles. Uma piada visual com prazo de validade de horas. Se antes enfrentávamos a escassez de livros, agora há fartura e desprezo. A ignorância não é mais imposta. É escolhida. Na minha época, mesmo com os escombros da guerra, havia intelectuais nos cafés, operários discutindo marxismo nas fábricas, jovens buscando panfletos clandestinos. A leitura era resistência. Hoje é um passatempo de nicho, quase exótico. Os poucos que ainda mergulham em Dostoiévski ou Huxley são tratados como excêntricos. E o pior, muitos preferem ler frases motivacionais sobre acordar às 5 da manhã, a encarar a complexidade de um mundo que se recusa a ser simples. Passei diante de uma livraria. Estava vazia. No lugar onde antes havia prateleiras com ensaios políticos, agora havia estantes com autoconhecimento e produtividade. Orwell não vende. Só conforto vende. E o conforto mental, percebi, é a mais perigosa forma de aprisionamento. Quando ninguém questiona, ninguém se move. Quando ninguém duvida, ninguém muda. Tentei conversar com um rapaz. Perguntei o que achava do Estado moderno. Ele riu. Disse que o Estado agora era um aplicativo que resolvia tudo por ele. Impostos, saúde, identidade. Perguntei se não temia o controle centralizado. Ele me olhou como se eu falasse grego. Quem liga para isso, velho? E voltou a escutar um podcast sobre criptomoedas. Ali entendi, o grande irmão não morreu. Apenas mudou de roupa. O controle, hoje, é voluntário. O rastreamento não é imposto, é aceito com entusiasmo. Cada passo é monitorado por dispositivos que as pessoas chamam de smart. Cada opinião é registrada, avaliada, promovida ou punida. Mas não por censores, por vizinhos, colegas, seguidores. A censura é horizontal. A patrulha interna. A vigilância virou um jogo, com recompensas sociais para os mais obedientes. Despertei em um mundo onde a distopia é sorridente, personalizada e carregável no bolso. Onde o pensamento foi substituído por consumo. Onde a liberdade foi trocada por conveniência. E mesmo assim, há algo em mim que se recusa a calar. Porque enquanto eu respirar, ou o que restou de mim, contarei o que vi. Ainda restam 7 partes para revelar. Continuei caminhando, como um fantasma entre corpos vivos, tentando entender como o mundo chegou até aqui. Durante minha vida, denunciei o totalitarismo como o maior dos perigos. Vi o fascismo por dentro. Fui baleado na Espanha lutando contra o franquismo. Denunciei o stalinismo, que transformou a esperança socialista em máquina de terror. Acreditei que o maior erro da humanidade seria não aprender com esses horrores. E, no entanto, ao acordar neste tempo, percebo que o totalitarismo não desapareceu. Apenas se adaptou. Tornou-se invisível. Sorridente. Conveniente. Hoje, não há necessidade de censores oficiais. As pessoas se censuram sozinhas. Nas redes sociais, essa praça pública digital onde todos gritam e ninguém escuta, qualquer opinião fora do script é punida com ostracismo, cancelamento, difamação. A liberdade de expressão virou um conceito frágil, manipulado por interesses corporativos e agendas ideológicas. O novo totalitarismo não vem com botas, tanques ou propagandas em preto e branco. Ele chega por meio de algoritmos, campanhas coloridas, termos como comunidade segura ou ambiente positivo. Mas o efeito é o mesmo. O pensamento divergente é esmagado. E os governos? Ora, continuam jogando o mesmo jogo, com novas regras. Observei o que restou da União Soviética.
A Rússia segue autoritária. A China, essa me inquieta profundamente. Um país que mistura tecnologia ocidental com controle comunista. Lá o cidadão tem uma pontuação social. Se você critica o governo, perde o direito de viajar. Se seus amigos erram, você também é punido. A vigilância é total, absoluta. E aceita, porque foi vendida como eficiência. Na Venezuela, vejo ecos do que denunciei em Revolução dos Bichos. Um povo que sonhou com justiça e colheu miséria. Líderes que prometeram igualdade e entregaram repressão. Cuba, Coreia do Norte, agora até o Brasil flerta com discursos de justiça social que escondem estruturas de dependência, controle estatal e aparelhamento ideológico. O socialismo, quando degenera em ditadura, não redime. Apenas troca os donos do chicote. Ainda acredito em justiça social. Sempre acreditei. Mas justiça que se impõe pela força, que cala quem discorda, que controla a imprensa, que molda a educação para formar obedientes e não críticos, essa não é justiça. É servidão com outro nome. Vi isso em 1945, estou vendo de novo. Mas o mais cruel nesse novo totalitarismo é que ele se alimenta do desejo das massas. Ninguém precisa mais proibir um livro. Basta torná-lo irrelevante. Ninguém precisa mais destruir um pensamento. Basta ridicularizá-lo com memes. A ideologia hoje é embalada como produto. Você escolhe se quer ser de esquerda sustentável, de direita liberal, de centro empreendedor. Tudo cabe numa bio de rede social. Tudo é performático. Nada é profundo. Na minha época, as ideias eram perigosas. Hoje são distrações. O perigo não está mais nas palavras proibidas, mas nas palavras vazias. Não é que as pessoas estejam sendo silenciadas, é que não tem mais nada a dizer. Porque tudo já foi dito por influenciadores, gurus e algoritmos. Porque pensar dói. Porque pensar atrasa. Sigo observando. Sigo anotando mentalmente. O mundo parece ter vencido o autoritarismo à força, apenas para se render ao autoritarismo do conforto. O povo não luta mais por liberdade, luta por Wi-Fi. E os grilhões agora são invisíveis, mas ainda grilhões. Olho para este mundo e me vejo refletido em cada canto, mas é um reflexo distorcido. Como se minha obra tivesse sido lida, compreendida e, ironicamente, aplicada ao contrário. 1984 não foi um manual, foi um aviso. E, no entanto, aqui estou, observando uma realidade que o ultrapassou em criatividade repressiva. O grande irmão deu lugar a bilhões de pequenos irmãos que fiscalizam, apontam, denunciam. Todos são fiscais. Ninguém é inocente. Antigamente, os olhos do poder estavam em torres, escritórios do partido, repartições empoeiradas. Agora estão em cada câmera na rua, em cada assistente virtual, em cada aplicativo instalado. A diferença é que hoje as pessoas não apenas aceitam isso, elas o desejam. Gostam de serem vistas, medidas, ranqueadas. Não é mais necessário impor nada pela força. O controle é um serviço. O totalitarismo se tornou a assinatura premium. Caminhei por uma escola. A antiga ideia de formar pensadores deu lugar a um treinamento de influenciadores. Crianças aprendem a criar conteúdo, não a interpretar. A palavra crítica virou palavrão. Professores andam pisando em ovos, pois uma queixa de um aluno nas redes pode custar-lhes a carreira. Antes, a educação era subversiva. Agora é plastificada. Modela comportamentos, apaga dúvidas, reforça doutrinas suaves. E os livros? Vi 1984 nas prateleiras. Uma edição de capa dura, luxuosa, vendida como item de decoração. Perguntei à atendente se eu conhecia. É aquele do reality show, né? Respondeu. Ela não estava zombando. Ela não sabia. A ignorância não é mais o fruto do autoritarismo. É o alicerce da nova ordem. A criminalidade antes era marginal. Agora é institucional. Grandes corporações cometem crimes com códigos, contratos, manipulação de dados e nada acontece. Gangues antigas usavam armas. Hoje usam influenciadores. O bandido virou marca. O político corrupto virou meme. E a corrupção, quando estilizada, perde o horror. É normalizada. E o povo? O povo mudou? A essência não. Ainda há medo, ainda há esperança. Mas a maneira como canalizam isso mudou. Antes protestavam nas ruas. Agora gritam no Twitter. Marchas viraram hashtags. Indignação virou curtida. A revolta foi domesticada.
Nas igrejas, antes refúgios espirituais, agora vejo palcos com luzes de LED, discursos mais próximos de coachings do que de sermões. Deus virou patrocinador de ambições. Fala-se muito de fé, mas pouco de verdade. As religiões, assim como as ideologias, aprenderam que o melhor caminho não é converter pela força, mas seduzir pelo espetáculo. Voltei a um parque. Vi pessoas tirando fotos de si mesmas o tempo inteiro. Narcisismo elevado ao grau de virtude. Vi pais filmando os filhos, não para guardar memórias, mas para gerar engajamento. A vida deixou de ser vivida para ser exibida. O eu virou marca, o outro, concorrência. Sinto que escrevi um livro para alertar o mundo, mas o mundo aprendeu a usá-lo como um roteiro de marketing. Talvez o erro tenha sido confiar demais na razão humana. Talvez a emoção, o medo, o desejo, a vaidade, sempre tenha sido a verdadeira engrenagem da história. A diferença é que, hoje, essas emoções são manipuladas com precisão matemática. O que mais me assusta não é o que foi perdido, é o que foi reinventado. A liberdade virou escolha entre marcas. A verdade virou opinião. A mentira, estratégia. O futuro chegou. E ele usa filtro. Sento-me em uma cafeteria moderna. O aroma do café continua o mesmo, mas o ambiente parece um teatro. Jovens de olhos grudados em telas. Conversas interrompidas para capturar o ângulo certo. Sorrisos ensaiados para vídeos curtos. A vida passou a acontecer fora da vida. E o mais irônico, todos querem ser notados, mas ninguém quer ser conhecido. Vivemos rodeados de vozes, mas mergulhados no silêncio. Penso nos meus textos sobre o uso da linguagem como arma. A novilíngua, termo que cunhei, era uma crítica à forma como regimes autoritários manipulavam as palavras para destruir o pensamento. Hoje ela existe, mas não foi imposta. Foi adotada com entusiasmo. Palavras mudam de significado ao sabor de agendas. Democracia passou a significar apenas o que convém ao lado que grita mais. Liberdade virou slogan publicitário. Intolerância é acusação usada para silenciar qualquer crítica. E o Ministério da Verdade não é mais necessário. Os algoritmos o substituíram. Eles escolhem o que você vê, o que você acredita, o que você odeia, e fazem isso sem uniformes, sem armas, sem discursos. A verdade virou propriedade privada. Cada grupo tem a sua, cada rede molda a sua bolha. A ilusão é tão perfeita que as pessoas se sentem informadas, mesmo quando estão completamente manipuladas. Na minha época, os jornais eram ferramentas de doutrinação política. Sim, mas ainda havia debate, confronto, ideais. Hoje as redações obedecem aos patrocinadores, aos cliques, aos algoritmos. O que importa não é a verdade, mas a narrativa. E a narrativa não é escrita por escritores. É produzida por engenheiros de engajamento. A manchete precisa emocionar, revoltar, dividir. Não informar. A informação morreu sufocada pelo entretenimento. E o socialismo? O comunismo? O sonho de uma sociedade igualitária, sem opressores, parece ter sido deformado em sua essência. A China é o exemplo mais gritante. Um regime autoritário que usa retórica socialista para manter o controle, enquanto adota práticas capitalistas que fariam corar os banqueiros de Wall Street. É uma ditadura digital, onde o partido é Deus, a tecnologia é o braço e o povo é rebanho. A Coreia do Norte, uma prisão a céu aberto. Um museu da revolução que não chegou a lugar nenhum. Venezuela, um país onde a comida virou artigo de luxo e a esperança, crime. O Brasil? Tento entender esse povo vibrante, caloroso, e vejo que também ali a política virou torcida. Uns se dizem socialistas, outros liberais. Mas no fundo, todos lutam por poder, não por princípios. O socialismo falhou não por sua teoria, mas por sua prática. Tornou-se pretexto para tiranias. Em nome da igualdade, se construiu opressão. Em nome do povo, se calou o povo. As velhas elites foram substituídas por novas, tão cruéis quanto. E os pobres continuam lá, invisíveis. Reflito se teria sido em vão minha denúncia. Se teria sido inútil minha dor, minha escrita, minha bala na garganta na Espanha. Mas então lembro, o problema nunca foi o nome das ideologias. Foi o ser humano. Sempre foi ele. Sua sede por controle. Seu medo da liberdade. Sua facilidade em se submeter a quem oferece respostas fáceis.
A verdade, percebo, nunca foi questão de lógica. Foi sempre de poder. Caminhei pelas grandes capitais. Nova York, São Paulo, Londres, Xangai. Vi arranha-céus que tocam o céu, mas olhei para baixo e vi barracos, pessoas dormindo em caixas de papelão. Vi o mesmo contraste que denunciei décadas atrás. Poucos com tudo, muitos com quase nada. Só que agora o disfarce é mais elegante. A miséria se esconde atrás de filtros. A pobreza hoje se edita antes de ser mostrada. Vi jovens sorrindo com celulares nas mãos, mas com olhares vazios. Alimentam seus perfis enquanto seus corpos passam fome. Não de comida apenas, mas de sentido. O novo oprimido não se vê no espelho, porque acredita estar incluído no jogo digital. Ele não percebe que é apenas parte do espetáculo, um figurante no palco da ilusão. E ainda dizem que o mundo melhorou. Claro, a tecnologia avançou, as doenças recuaram, as distâncias encurtaram, mas o coração humano, esse não evoluiu. Continua pequeno diante da ganância, fraco diante do medo, sedento de aprovação. Criamos ferramentas incríveis, mas continuamos incapazes de amar sem exigir retorno, de perdoar sem gravar, de ajudar sem filmar. Na minha juventude, a política era um campo de disputa entre ideias. Hoje é um campo de guerra entre caricaturas. Os extremos gritam e o centro se cala por medo. Antigamente, comunistas e capitalistas ao menos liam livros. Hoje gritam frases prontas, memes, bordões de youtubers. É uma luta entre ignorâncias, não entre projetos. A ideologia virou um time de futebol. Importa vencer, não entender. E sobre liberdade. Asaba, essa palavra que tanto amei. Hoje ela está em todas as propagandas, mas ausente da alma humana. As pessoas dizem o que querem, mas apenas o que o algoritmo permite que seja ouvido. Todos podem falar, mas poucos são ouvidos. E os que são ouvidos, muitas vezes, são pagos para repetir mentiras. O controle moderno não prende, silencia por saturação. No passado, lutei na Espanha contra o fascismo. Vi a face da morte e a hipocrisia dos que usavam a bandeira da justiça para matar em nome do partido. Hoje vejo o mesmo discurso em palanques diferentes. À esquerda, os velhos slogans de igualdade usados para justificar censura. À direita, a liberdade como escudo para o ódio. É o mesmo teatro com figurinos atualizados. E o povo segue dividido, alimentando o conflito que sustenta os que mandam. Assisti a um noticiário onde uma tragédia humana era tratada como entretenimento. A dor virou audiência. A desgraça alavanca cliques. Nada mais choca, porque tudo vira conteúdo. A humanidade perdeu a vergonha. E sem vergonha não há limite. Mas nem tudo está perdido. Encontrei uma mulher lendo Revolução dos Bichos em um trem. Ela chorava. Aproximou-se um menino curioso e ela explicou com doçura o que era uma alegoria. Ali, por um instante, vi uma centelha de esperança. A educação real ainda vive, mas é rara, tímida, sufocada por gritos de influencers e políticos vaidosos. O mundo que encontrei é mais livre na aparência, mas mais preso na alma, mais colorido nas vitrines, mas mais escuro nas entranhas. O conforto aumentou, a consciência, não. Lembro-me bem do que escrevi em 1984. Se quiser uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando um rosto humano. Para sempre. A época era um alerta. Um símbolo do autoritarismo brutal, da opressão sem disfarce. Mas hoje percebo, o futuro não chegou com botas. Chegou com sorrisos. Chegou com likes. Chegou com aplicativos gratuitos. E por trás de tudo, o mesmo controle. Só que agora, voluntário. A vigilância mudou de farda. Não usa mais bastão ou metralhadora. Usa câmeras que ninguém vê, escuta com microfones que moram em nossos bolsos. E o mais assustador, as pessoas pagam caro por isso. Correm atrás do novo aparelho, da nova atualização, entregam rosto, voz, localização, como se liberdade fosse um fardo que elas mesmas querem deixar para trás. Chamam isso de progresso. Eu chamo de servidão moderna. Na minha época, temíamos a polícia secreta. Hoje ela não precisa mais perseguir ninguém. As pessoas denunciam umas às outras, por prazer, por vaidade, por curtidas. Criaram uma moral digital volátil, instável, punitiva, onde não se busca justiça, mas espetáculo. Um erro, uma piada mal interpretada, uma opinião fora do script e pronto. O linchamento virtual começa.
E não há julgamento, só sentença. O Partido Único não precisou vencer. Ele se dissolveu em partidos demais, todos semelhantes, todos sedentos por plateia, todos mentindo com convicção. Prometem o impossível, culpam os rivais, dizem amar o povo. E o povo acredita, porque é mais fácil acreditar do que pensar. E o pensamento crítico? Esse hoje é tratado como ofensa pessoal. Pensar virou um risco. Discordar virou um crime social. Nos países onde a sombra do socialismo ainda impera, a situação é ainda mais perversa. A Coreia do Norte parece congelada no tempo, como se a década de 1950 jamais tivesse acabado. Cuba vive de nostalgia, enquanto sua juventude sonha em fugir. A Venezuela se tornou um laboratório de fracassos onde tudo escasseia, menos a propaganda. E no Brasil, vejo um povo dividido como nunca. Um país com tanto potencial, consumido por paixões políticas irracionais, onde esquerda e direita se tornaram religiões, e a fé cega, seja de um lado ou de outro, sempre acaba em cruzadas sangrentas. Nada mudou, essencialmente. As promessas continuam. Os erros também. Os governantes ainda mentem. Os ricos ainda mandam. Os pobres ainda esperam. O que mudou foi o formato, a embalagem. Agora é digital, agora é colorido. Mas por dentro, o sistema segue podre. E o povo, essa massa sonhadora e frustrada, continua acreditando que o próximo será diferente. Que o próximo salvará, mas não virá salvador. Não há heróis nessa história. Há apenas nós, os mesmos seres frágeis, contraditórios, manipuláveis. O que me desespera não é que as pessoas estejam sendo controladas. É que elas não ligam mais. Algumas até gostam. Acham que isso as torna parte de algo maior. Parte da luta do bem. Mas é só mais uma engrenagem do mesmo velho moinho que tritura sonhos e vende migalhas como conquistas. Ainda acredito que a verdade liberta, mas hoje poucos a procuram. Preferem as verdades que confirmam seus vícios, seus medos, seus ódios. E nessa cegueira voluntária, a humanidade segue, sorrindo, dançando, postando, rumo ao abismo. Quando escrevi 1984, temi que minha obra fosse um exagero, que os leitores a vissem como ficção, não como advertência. Hoje, com tristeza, percebo que fui otimista demais. O futuro não se tornou uma ditadura de botas e tanques. Tornou-se algo mais perigoso. Uma prisão com paredes invisíveis, onde os prisioneiros não apenas aceitam sua cela, como a decoram com entusiasmo. A linguagem, essa que deveria libertar, foi sequestrada. Agora palavras são armas. Paz virou censura. Justiça virou privilégio. Democracia virou rótulo para qualquer regime que se autodeclara justo. Os governos não precisam mais mentir. Basta mudar o sentido das palavras. Um truque velho é verdade, mas hoje executado com requinte. Na era digital, a semântica virou campo de batalha. E quem controla o dicionário, controla a história. As redes sociais, que poderiam ter sido a maior ferramenta de empoderamento coletivo da história humana, tornaram-se arenas de manipulação. Plataformas onde o que viraliza não é a verdade, mas a raiva. Onde a calma é ignorada e a reflexão é punida. Ali, os algoritmos alimentam o monstro que há em cada um. E as pessoas inflamadas tornam-se soldados involuntários daquilo que mais odiam: o controle. Falam tanto de empatia, mas nunca vi tanta indiferença. Nunca vi tanta gente ofendida por palavras e tão insensível à dor real. Morre uma criança na esquina e ninguém comenta. Um influencer cai em desgraça e o mundo para. Criamos uma civilização que idolatra futilidades e descarta a compaixão. Tudo é performance. Até a bondade virou espetáculo. A história deveria ensinar, mas não ensina. Os erros do século XX continuam sendo repetidos, com novos nomes e novas bandeiras. Ainda existem campos de concentração, só que agora chamam de centros de reeducação. Ainda existe trabalho forçado, só que agora disfarçado de patriotismo. Ainda há perseguição por opinião, só que agora camuflada em combate à desinformação. Mudam as palavras. O horror é o mesmo. O comunismo, aquele sonho de igualdade que tanto seduziu intelectuais, mostrou sua face real. Foi testado, em países reais, com vidas reais, e fracassou. Não por falta de recursos, mas por excesso de controle. Por transformar seres humanos em engrenagens do Estado.
por sacrificar a liberdade em nome de uma utopia. E mesmo com tantos fracassos documentados, ainda vejo jovens defendendo suas versões recicladas, como se a ideia tivesse sido mal aplicada, nunca errada. Não é diferente com o capitalismo. Também se corrompeu. Tornou-se um monstro de consumo, onde o valor das pessoas é medido por cliques, seguidores, saldo bancário, onde o mérito virou desculpa para descaso, onde o luxo de poucos depende da miséria de muitos. Dois sistemas, dois extremos, dois fracassos diferentes do mesmo ideal corrompido. O que me assombra não é que o mundo esteja dividido, é que esteja iludido. Ninguém mais quer a verdade. Querem apenas estar certos. Querem vencer debates, não aprender. Querem apontar culpados, não assumir responsabilidade. E nessa batalha de egos, o que morre é a possibilidade de um futuro melhor. Acordei neste tempo como quem desperta num incêndio silencioso. Nada explode, mas tudo queima. Os valores, os vínculos, a confiança. E em meio a esse fogo, as pessoas tiram selfies, sorrindo como se tudo estivesse bem. O futuro chegou, mas não foi o que eu pedi. Agora, sentado diante deste mundo que continua tão brutal quanto o que conheci, apenas com uma maquiagem mais sofisticada, resta-me refletir sobre o que deixei. E mais do que isso, perguntar-me se alguma de minhas palavras realmente serviram para alertar ou se, ironicamente, foram apenas lidas como ficção distópica, um entretenimento, uma fantasia sombria. Porque hoje, ao percorrer os resquícios do pensamento humano, percebo que a leitura, aquela que transforma, que inquieta, que liberta, tornou-se escassa. Substituída por vídeos rápidos, opiniões mastigadas, slogans fáceis. Na minha época, um homem com um livro na mão era uma ameaça para qualquer regime. Hoje ele é visto como um excêntrico, um atraso, um objeto fora de contexto. E assim, com menos leitores, há menos pensadores. E com menos pensadores, mais servos. Eu temi o futuro, tentei alertar sobre ele. Mas confesso, subestimei a capacidade humana de se adaptar à opressão, de amar o próprio carcereiro, de construir gaiolas mentais com as próprias mãos. As pessoas aprenderam a repetir discursos sem compreendê-los, defender bandeiras que não investigaram, atacar inimigos que não escolheram, e se tornaram exatamente o que os governos mais sonhavam: previsíveis. Se me perguntarem hoje se o socialismo deu certo, responderei com clareza. O socialismo como teoria contém belas intenções, mas quando implementado, invariavelmente trouxe fome, censura, miséria e medo. Cuba é uma prisão de sol quente. A Coreia do Norte, uma caricatura monstruosa de tudo o que critiquei. A Venezuela, um eco trágico do que prometeu ser para o povo. E o Brasil? O Brasil! Vejo um país riquíssimo, mergulhado em polarizações artificiais, onde se repete o erro de romantizar regimes que já demonstraram sua falência. E o capitalismo? Também não escapa do meu desgosto. Tornou-se uma religião do consumo, uma corrida cega por status, uma selva onde poucos se alimentam e muitos rastejam. Os dois sistemas parecem se unir em algo que nem sequer posso nomear. Um híbrido de controle total com aparência de liberdade plena. Como se as pessoas pudessem escolher sua prisão preferida. No fim, não é sobre ideologia, é sobre natureza humana. Sobre o desejo insaciável de poder, de controle, de dominação. E também sobre a covardia de muitos em enfrentá-lo. Porque lutar exige mais do que coragem, exige consciência. E consciência, hoje, é rara, muito rara. Mas ainda assim, não termino essa reflexão totalmente derrotado. A chama da liberdade ainda existe. Não nas massas, nem nos governos, mas em indivíduos, homens e mulheres que leem, que pensam, que questionam, mesmo sozinhos, mesmo contra tudo. Eles são poucos, sempre foram, mas são os únicos que mantêm o mundo vivo. Meu papel foi alertar, gritar no escuro, descrever um futuro que agora se confunde com o presente. E ainda que muitos tenham rido, debochado ou ignorado, sei que alguns ouviram. E se esses poucos fizerem o mesmo, se gritarem, se escreverem, se resistirem, talvez ainda haja tempo. Não para evitar o fim, mas para reinventar o começo. Porque a história nunca acaba. Ela recomeça, sempre recomeça.
E cabe a nós decidir com que palavra será escrita a próxima página. E se ninguém mais lembrar de Orwell, que pelo menos lembrem disso. A liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Se isso for garantido, tudo mais vem por acréscimo.